linda! Hoje é quarta-feira, estamos aqui no nosso encontro com Jesus. Isso é muito bom. Jesus já se faz presente. Jesus veio cuidar da gente. É aquele que se achega à consciência crística, à consciência de Jesus. Esse tem um refrigério, esse tem um direcionamento, esse tem a clareza. Porque Jesus veio nos ensinar. Vivíamos de uma certa maneira em que víamos só escuridão. E aí Jesus veio e trouxe a luz. Trouxe o entendimento. Trouxe as boas novas. Uma nova percepção aqui para se viver a vida. E aí nós vamos aprendendo com o que Jesus tanto nos ensinou. Jesus sempre nos ensina através das suas parábolas, através das suas ações, né? Jesus está sempre nos ensinando. E cabe a nós realmente se entregar a entender. Olá, seja bem-vinda, bom dia. A entender os ensinamentos de Jesus. Então estamos aqui para aprender e aplicar na nossa vida, né? Porque somente ficar nas palavras, só ouvindo e não praticar, isso não muda a vida. A vida é também a ação. Estamos no mundo físico e aqui no mundo físico temos que agir, né? Olá, bom dia. E aí, ouvimos e praticamos. E cada vez mais que fazemos isso, vamos adquirindo a sabedoria divina. Esse é o nosso caminho. Buscar sempre a sabedoria divina. Porque nos ensinaram a buscar apenas a sabedoria, a razão. Nos ensinaram apenas a buscar a sabedoria do que vemos, do mundo físico. E isso nos limita. Porque não somos só um mundo físico. Somos mais do que isso. E nos ensinaram a ficar nessa caixinha. A Matrix. E agora, nós, cheios assim de garra, de poder, queremos ir além. Então, os ensinamentos de Jesus nos ajudam a compreender melhor o que é o além. Em uma de suas passagens, Jesus diz assim: ora, como você quer aprender as coisas do céu se ainda não sabe aqui a coisa do físico? Né? Jesus fala alguma coisa assim. Então, não adianta apenas querer o entendimento dos céus se ainda não pratica aqui no mundo físico. Então, cada palavra, cada ensinamento a gente vai praticando, porque ao praticar a gente vence aquele nível e vamos para o próximo. E aí cada vez mais vamos tendo entendimento dos altos, por nós mesmos, pela nossa verdade, pela verdade inserida do divino. Porque o divino diz assim: os meus olhos veem diferente dos seus olhos. Então precisamos buscar a percepção do divino. E para buscar a percepção do divino, realmente precisamos a cada etapa praticar os seus ensinamentos. Porque se não praticamos, agarramos ali, naquele nível. Então eu pratico, aprendo e vou para o próximo nível. O que acontece é que nos ensinaram a praticar só aqui no físico. Só aqui, o que vemos aqui no físico. E não buscar os entendimentos dos altos. E aí, ficamos dentro dessa caixinha. E chegou esse momento que nós estamos vivendo. Chega de viver na caixinha. Seja ousado. Não seja um morno. Seja frio ou quente, mas vai lá e faça. Sai em cima do muro. Se ouse. Ouse fazer coisas diferentes. Ouse a entrar no meu reino. Ouse a se libertar. Querer a liberdade é ousadia. É ousadia. Querer a liberdade é só para os corajosos.
Porque fomos tão condicionados a viver num mundinho que quando queremos a nossa liberdade, isso é ousar. Sendo que a liberdade é do Espírito. O Espírito veio ser livre para experienciar essa vida e por algum motivo se vê aprisionado. E esse aprisionado, nós fomos conduzidos a essa prisão. Mesmo porque, imagina aí, os tempos remotos aí, até décadas passadas aqui agora, o que tínhamos, o que recebíamos era dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos professores, era ali. A informação deles que passavam pra gente. E agora com a internet, nós temos infinitas possibilidades de informações. Podemos escolher. Então, agora, não mais estamos apenas recebendo os ensinamentos, a contribuição desses. Agora podemos literalmente escolher o que queremos para a nossa vida. O que queremos para o nosso entendimento. Agora, literalmente, isso já está aí a todos. Esse momento que estamos vivendo é o momento da informação. E esse momento também vai passar. Então, aproveite. Aproveite e conecte com a informação que vai te libertar. A informação que vai te libertar. Chega de arrumar meios de nos aprisionar. Olha só, existe uma consciência, uma mente, que aqueles 1% que domina os 99%. E vivemos isso eras. É o que chamamos de Matrix. Vivemos dentro da Matrix. Esses 1% que dominavam todo o mundo, toda a humanidade, eles fizeram de diversas formas para nos aprisionar. Na alimentação, né? Nossas alimentações aí, a nossa alimentação ela foi totalmente danificada. Por quê? Se não recebemos do alimento o verdadeiro nutriente, o nosso corpo vai condicionando a certas impurezas. E aí, com isso, ficamos doentes. E aí, ficamos doentes, tomamos remédio para curar aquela doença. Então, veja, é um looping. Colocam coisas na alimentação para adoecermos e, consequentemente, ficamos doentes, vamos tomar o remédio. O remédio, geralmente, ou quase todos os remédios, eu não sei, que eu não procuro não tomar remédio há muitos anos, cura uma coisa, mas atrapalha a outra. Não é assim? Olha só que looping que é esse negócio. E não só isso. Aí colocaram na nossa pasta de dente, na nossa água, coisas para calcificar a nossa pineal. Quer dizer, a nossa pineal está aqui. Chamamos também terceiro olho. O olho do divino. Só que está calcificado. Não tem essa abertura do terceiro olho. Então fizeram isso de propósito. Porque se temos a abertura do terceiro olho, temos outras percepções. E de diversas maneiras foram nos aprisionando. O sistema nos aprisiona. Nas mídias falam de medos. Agora é isso. Agora é essa doença. Agora, olha só o que aconteceu. Matou, roubou. E vão colocando medos. Por quê? Porque o medo aprisiona. O principal manuseio é o medo. Quando o outro tem medo, ali ele está aprisionado. Ali ele está aprisionado. Então, o melhor meio de aprisionar é através do medo. Então, as nossas mídias só nos alertam sobre medos. E aí, cada vez mais, vamos nos aprisionando. A nossa célula vai ficando tensa. Aquilo vai trazendo ansiedade. Isso é o sistema. O sistema também aprisionou através dos ensinamentos. Coloca um professor, alunos na carteira
e blá, 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 blá. Ó, tirou 4 de matemática, 3 de matemática, esse aqui é ruim de matemática. Vai estudar mais matemática. Talvez ele tenha as habilidades do raciocínio lógico, da matemática, mas ele tem habilidades da criatividade. É uma excelente pessoa para criar músicas, para fazer pinturas, enfim. Então, cada um tem uma personalidade, cada um tem as suas habilidades. E aí o que aconteceu? Nos ensinaram a ser igual a todos, a abafar as nossas habilidades para que possamos ser mediana em tudo e não desenvolver realmente aquela nossa habilidade. Aí ficamos preocupados em desenvolver ali a matemática, por exemplo, desenvolver, estudar, entregar ali a nossa energia para entender um pouco mais a matemática. E aí não demos atenção à nossa habilidade, por exemplo, da criatividade, da pintura, de criar músicas, de criar coisas, invenções, o que for. Porque estamos ocupados aqui para entender mais a matemática, porque nos ensinaram que precisamos ter nota 10, 8 de matemática. Precisamos ter média em todas as áreas. Tudo isso é meio de nos aprisionar, para calar o nosso talento, para que possamos viver realmente dentro de um sistema. E quando vivemos dentro de um sistema, significa que estamos vivendo limitados. A nossa alma não tem sistemas. A nossa alma não tem sistemas. Ela é livre. Ela é livre para experienciar aquilo que ela deseja. Até Deus, quando criou o mundo, em 6 dias, no último dia, foi o descanso. É livre. Haja luz, houve luz. Experienciou a luz. Uau, que beleza. Mas no 7º dia, ele é livre. E aí, o que aconteceu? Nos ensinaram a trabalhar só com os nossos 3 chakras inferiores. O chakra base, o chakra sexual e o chakra plexo solar. Quer dizer, as nossas sobrevivências é o chakra base. Usa ele para sobreviver. Fica alerta. O chakra sexual, que vem falar dos nossos desejos, dos nossos relacionamentos. Nos ensinaram a trabalhar aqui também com o chakra sexual. Relacionar, queremos relacionar com tudo e todos. Precisamos fazer novas amizades. Não, que não seja isso. Claro que está em nós, precisamos de tudo isso, mas não do jeito que nos ensinaram. Ter grupinhos, para ser aceita naquele grupinho, se adequar àquele grupo, se calar, porque senão se sente rejeitado e por aí vai. E nos ensinar aqui o plexo solar, dar poder ao nosso ego. Conclusão, nos ensinaram a ficar só nesses 3 chakras. E somos mais do que isso. Somos 7 chakras aqui. E aí, imagina aí, Deus foi usando todos os chakras. No 7º dia, ele descansou. O 7º dia corresponde também ao nosso 7º chakra, o chakra da coroa. O chakra que nos liga ao divino. Enquanto não olharmos no silêncio, ali nós não conectamos verdadeiramente com o nosso eu, nosso verdadeiro eu, a nossa essência. Quando conectamos com o nosso eu, nós trazemos também a liberdade. Então nos ensinaram nesse mundo que precisamos fazer e olhar apenas para o que realmente significa esses 3 chakras. Vamos lá, vamos sobreviver. Vamos lá, vamos nos relacionar. Vamos lá, vamos defender aqui o nosso ego, as nossas feridas. É isso que nos ensinaram. E com isso nos foram nos amedrontando e colocando novamente naquela caixinha. Nos ensinaram aqui usar o 7º chakra para entender e realmente receber a força do Espírito, os atributos do Espírito, para realmente viver livre aqui na matéria. E sobre isso, sobre liberdade, que nós vamos falar hoje na nossa palavra. A nossa palavra hoje está em Lucas 19, versículo 28.
a entrada triunfal em Jerusalém. E dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado de Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e ali, ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém perguntar: por que o soltais? Assim lhe direis: porque o Senhor precisa dele. E indo, os que haviam sido mandados acharam como lhe dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltais o jumentinho? E lhe responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus. Então, lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo, ele estendia o caminho às suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Amém. Amém. Jesus nos ensina que há um jumentinho que está preso e que Jesus mandou seus 2 discípulos lá soltar esse jumentinho. E se perguntar, Jesus disse, se perguntar, dizem que o Senhor precisa deles. Precisa dele. E baseado nessa leitura, nós vamos entender que há em nós algo que está preso e que o Senhor precisa. E aí eu te pergunto, o que está em você que está preso e que o Senhor precisa para a sua obra? Cada um de nós temos uma missão aqui nessa terra. Cada um de nós veio cumprir uma missão. E Deus, o Pai Todo-Poderoso, precisa de cada um de nós cumprindo essa missão. Mas se há em nós um jumentinho que está preso, como Deus vai usar? Precisamos libertar. Libertar a nossa mente das amarras do ego, libertar a nossa mente das prisões, dos padrões familiares. Libertar a nossa mente para ter novo entendimento do que realmente Deus está falando conosco, a nossa verdade. E aí, de repente, as finanças estão ali te aprisionando, aprisionando o seu jumentinho. E está preocupado apenas com finanças, apenas em ter o dinheiro. Está se aprisionando, tornando preso, sendo que tem algo a mais em você e que o Criador precisa desse algo a mais. O que há em você que precisa ser usado para o bem maior desse mundo? Primeiro para a sua vida, para os seus, e aí contribuir também com o mundo. Se estamos presos em qualquer tipo de aprisionamento, significa que não estamos cumprindo a nossa missão. Porque quando estamos cumprindo a nossa missão, nada nos aprisiona. Nada. Literalmente nada. Quando eu comecei a falar dessas coisas, o financeiro ainda estava desconfortável. Mas eu precisava falar. E falei. E ao falar, as coisas foram acontecendo. Eu precisava falar. E eu não tinha habilidade aqui na fala. Eu tinha vergonha. Eu não queria falar. Mas eu precisava falar porque ardia no meu coração. Então, eu dei voz ao que ardia o coração, em vez às dores do ego. E aí,
fui me soltando, falando, fazendo as coisas que eu precisava fazer. Porque o Senhor precisava da minha voz. E se eu me calasse, por qualquer seja o motivo, e olhando assim, motivos plausíveis, mas se eu me calasse, eu não estaria cumprindo a minha missão. E o Senhor precisa da minha voz. E aí eu decidi obedecer ao Senhor. E quando você obedece ao Senhor, você se sente livre. Igual aqui. Estamos aqui. Simplesmente abro a palavra e venho falar. Deus fala no meu coração. Outros tempos eu jamais faria isso. Eu precisava de um script. Eu precisava estudar mais. Eu precisava entender mais. Para depois, aí sim, falar. Hoje não, hoje é mais leve. É porque eu me sinto a liberdade. Deixe a voz falar. Deixe o Espírito usar a minha voz. Não o ego. Eu, literalmente, decidi a libertar o meu jumentinho. Eu decidi. Entenda que nos fizeram de tudo para aprisionar o nosso jumentinho. Com a nossa ousadia de vencer os nossos grilhões. Isso é ousadia, isso é coragem. Quando temos essa coragem de vencer os nossos grilhões, vamos libertando cada um dos nossos jumentinhos. E quando libertamos os nossos jumentinhos, aquilo que achamos que é pouco, que não serve para nada, é ele o canal para a entrada triunfal do divino na sua vida, da liberdade, a entrada triunfal. Então, quando você pensa que aquilo ali é só uma coisinha, não dá valor, quando você não dá valor àquele jumentinho aprisionado da sua vida, saiba que é nesse jumentinho que é a entrada triunfal para aquilo que você tanto deseja. Aquilo que você tanto deseja. Então Jesus disse, pra quê? Imagina aí, gente. Imagina, pra que você vai falar, Liliane? Você não sabe nem falar, mulher. O que é que você vai falar? Imagina. Mas através desse jumentinho tão pequenininho que veio a liberdade. A liberdade de falar para o mundo. Hoje, eu tenho clientes, parceiros em várias partes do mundo. Pessoas de Portugal, da França, pessoas dos Estados Unidos. Pois é, todas essas da África, todas essas pessoas param e pagam para ouvir a minha voz. E um dia eu quis calar a minha voz. Entende? A entrada triunfal. O meu jumentinho que eu... Pra quê? Não tem nada interessante para falar. Hoje pessoas pagam para ouvir a minha voz. Entenda que Deus, Ele precisa desse jumentinho que nós aprisionamos. Precisamos libertar. Seja ousado, seja diferente, saia da Matrix. Porque quando você liberta o jumentinho e faz a sua entrada triunfal, veja, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. É justamente, você sente em paz. Você sente que está realmente seguindo o chamado. Você sente que Deus, o poderoso, está usando. Você é canal de bênção para as pessoas. Então, a nossa mensagem aqui hoje é para você realmente olhar para você e ver aí em você o que é que está te impedindo de cumprir a sua missão. Vergonha? O que é que precisa fazer?
O que é que você precisa fazer? Vença. Vença isso. Enche de coragem. Porque ficar apenas preocupado com o financeiro não é o caminho para resolver as suas finanças. Não é o caminho. O caminho é você se permitir ser usado pela luz. É isso mesmo. Colocar os seus talentos para fora. Quando você coloca os seus talentos que está ali abafado, preso. Quando você realmente decide se investir de coragem e libertar os seus talentos, por mais que você pense que é um jumentinho, por mais que você pense que não tem valor nenhum, é ali. É ali que as coisas mudam na sua vida. Então se permita a libertar de tantas amarras. Se permita a pensar diferente dos seus pais, dos seus avós, dos seus professores. Se permita fazer algo diferente. Se permita colocar algo para fora que está aí ardendo no seu coração. E por que está preocupado com dinheiro? Porque eu não tenho dinheiro, eu não posso. Ei, não é verdade. Não é verdade. Isso é uma forma de aprisionar os seus talentos. Eu só vou ser feliz, eu só vou poder fazer isso quando eu tiver dinheiro. Oi, não é verdade isso. Ainda mais agora com a internet. Você chega a lugares que você nunca imaginou chegar. Hoje está tudo muito fácil. Coloque o seu talento para fora. Exiba os seus talentos. Às vezes você está com vergonha porque você tem certos... Vamos lá, a gente falou de cantar, de música. Você tem talentos para criar música. Vai lá, cria sua música, coloca na internet. Cante. Deixe todos ouvirem a sua voz. Não importa. Não importa quantos sejam. Não importa as pessoas que querem te calar. Gente. Na minha caminhada, você não sabe falar. Você não... Como que você quer falar se você não tem uma postura de quem fala? Porque eu tremia. Mas eu só continuei. Eu só venci. Mas esse obstáculo, aquele tremor que me dava, eu só venci. É assim. A gente vai vencendo. Cada etapa. Não pare. Não pare. O que é em você que você está aprisionando? Qual é o seu jumentinho? Vai lá. Liberte-o. E se te perguntar por que você está libertando, diga que o Senhor precisa dele. Então, não deixe que as vozes te parem. Que seja o que te mova é porque você sabe que está cumprindo a sua missão. Porque Deus precisa de ti cumprindo a sua missão. E o que a gente fala aqui é sobre o mantra de Jesus. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, ele veio nos trazer uma esperança de uma nova vida. E há uma nova vida. Quando você realmente liberta os seus talentos, você está ressurgindo para a vida. Porque até então você está surgindo aqui na vida. Surgindo no dia a dia. Quando você liberta os seus talentos, você renasce para a vida. Então, qual é o seu talento? Coloque ele para fora. Coloque ele na internet. Ele não precisa ser perfeito. Não precisa ser perfeito. Não espera a perfeição. Nunca estaremos prontos. Nunca. Porque aqui é uma caminhada. Aqui é uma jornada. Estamos sempre em evolução. Se na hora que dominamos alguma coisa, pode ter certeza que há algo ainda para ser explorado. Então, nunca estaremos prontos. Vai lá. Coloque o seu talento para fora. Não se limita a viver essa vida preocupado apenas com dinheiro. Explore mais de ti. Você tem muito mais coisas aí para servir.
do que ficar preocupado com as finanças. Então, veja bem, muitas vezes a dor do financeiro nos faz justamente isso que nós estamos fazendo, explorar algo mais. Eu era essa aí que estava preocupada com o financeiro. E como? Estava lá, falida. Eu só queria o dinheiro para pagar as dívidas. Só isso que eu queria. Mas Deus tem outros planos para nós. Então, através dessa dor, eu fui cada vez mais me entregando ao divino, me entregando a mim mesma, meditando, lendo mais, entendendo mais sobre a vida, sobre a mente. E por causa do financeiro, que me doía, eu fui descobrindo outros talentos em mim. Esses talentos me fazem falar para o mundo. Entende? Então, às vezes, a preocupação com o financeiro é para que você explore mais daquilo que você veio para fazer. Daquilo que você veio para fazer. Temos talentos. Precisamos colocar esse talento para o mundo. Libertar o jumentinho. Era tão bom. Eu lá na minha zona de conforto, caladinha, não falava nada. Caladinha, era tão bom. Era tão bom. Pois é, era o meu jumentinho lá preso. E eu precisei lá libertar ele. Então veja aí em você. Qual é o jumentinho que está aprisionado? Vai lá e liberte. Porque o Senhor precisa dele. E quando você diz o mantra de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida nas minhas finanças, na verdade você está programando para se libertar. Libertar o seu jumentinho. Quando você liberta o seu jumentinho, consequentemente, as suas finanças também são libertas. Porque ficamos tão preocupados em libertar as nossas finanças que vamos fazendo empréstimos. Esse foi o meu caso. Fazendo empréstimo cada vez mais. O cartão de crédito era uma bola de neve. Porque eu estava apenas querendo resolver o financeiro. Quando eu soltei mão disso, eu não dou conta mais disso. Eu preciso viver, porque eu estava sufocada, eu nem vivia, estava sufocada dentro do quarto escuro, depressiva. Quando eu me dei conta, eu falei, não é esse aqui, eu tenho 2 filhos, eu preciso cuidar deles. Aí eu fui me entregando para o divino, lendo mais a Bíblia, e aquilo ali foi aliviando o meu coração, e eu não fiquei mais tão preocupada com o financeiro. Aquilo foi aliviando tanto o meu coração, que eu fui me entregando para o divino, e, consequentemente, o financeiro foi se resolvendo. Entregar para o divino foi tendo um direcionamento da minha missão. Então, quando você repetir esse mantra de Jesus, Jesus vai cuidar para te direcionar para você libertar o seu jumentinho. Seja corajoso, ousado, porque para libertar o jumentinho que está aprisionado, quer dizer, tem donos. Se os donos vieram os donos, por que está libertando os jumentos? Por que está soltando os jumentos? Porque o Senhor precisa deles. Então tem pessoas, tem coisas que pensam que são o seu dono. Diga para elas, eu estou libertando meu jumentinho, porque o Senhor precisa. Então vai lá, faça diferente, tá? Faça diferente. Liberte de relacionamentos, liberte de relacionamentos que aprisionam por conta de emoções, dependências emocionais, está aprisionado em relacionamentos. Relacionamentos de todas as formas. Vai lá, se liberte. A dependência emocional, ela é um dos caos da nossa vida. Então, veja aí como que você se comporta de acordo com as dependências emocionais. Olha só, veja bem, todos nós comportamos diferentes com as pessoas. Com seu pai, com sua mãe, você tem comportamentos diferentes. Com sua mãe se comporta de uma maneira, com seu pai de outra, com seu marido de outra, com sua filha de outra, com um amigo de outra. Então, comportamos diferentes. Porque as pessoas
elas nos percebem, cada um tem a sua percepção, da sua maneira. E vamos querendo nos adequar à percepção daquela pessoa. E vamos saindo da nossa essência. Isso é dependência emocional. Quando você é você de todas as formas, você começa a ter equilíbrio melhor dessas diferenças de relações. Então, observe em você. Qual é a sua dependência emocional? E vai lá e se posiciona. Se você percebe que, por exemplo, com o marido, a esposa, com o pai ou com a mãe, as pessoas que são próximas, você está calando o seu ser para atender as emoções dele, do outro, veja aí e se posiciona, tá? Se posiciona. Tem pessoas que querem só nos julgar os lixos delas, falar de coisas ruins. Você posiciona. Ei, não quero ouvir isso. Você se posiciona. Tem pessoas que querem realmente nos minar. Falar, olha, você não presta, que você faz tudo errado, que você não sabe fazer. Tem pessoas que fazem isso conosco. Você olha, para deixar da minha vida, eu tomo conta. Eu faço da minha maneira, não da sua maneira. A sua maneira não é perfeita. São diversas maneiras de fazer a mesma coisa. Não é só porque você pensa que a sua maneira é a certa de fazer, eu tenho que fazer. Não, peraí, eu tenho o meu jeito de fazer e também dá certo. Então, de diversas maneiras você vai posicionando, porque você está ouvindo a sua essência, trazendo a sua verdade. E cada vez mais vamos anunciando a nossa verdade. E é isso. Olha, gratidão pela presença. Que Deus, Pai Todo-Poderoso, desperte em você, para você se libertar. Porque o Senhor precisa de ti. Colocar os seus talentos para fora. Tenha uma semana abençoada aí. Sexta-feira nós não vamos ter o nosso encontro com Jesus, porque eu vou estar em viagem. Mas segunda-feira estamos de volta. Gratidão.